Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar de Millefiori, esse jogo aqui com essa capa lindíssima, que foi um lançamento aí desse ano da Devir, aqui no Brasil, tá? Esse jogo aqui é do Rainer Knizia, né? Esse autor, esse designer, tem muitos jogos aqui, né, lançados. Confesso que eu só conhecia basicamente os jogos pequenos dele. Esse daqui é um dos primeiros jogos de caixa grande dele que eu conheci. E já adianto que eu gostei bastante. Bom, esse daqui vai ser um vídeo de review apenas, tá? Vou dar uma passada geral de como é que o jogo funciona e vou dar minhas opiniões aqui para vocês sobre esse jogo aqui. Então, fica aí para saber qual que é a minha opinião aí sobre o jogo. Mas antes da gente começar, queria dar aqueles recadinhos de praxe. Se inscreve no canal se você não é inscrito, confere para ver se você ainda está inscrito, que às vezes o YouTube tira aí a inscrição de vocês, e deixa o joinha para me incentivar a continuar fazendo vídeos aí, se vocês estão gostando aqui do material, tá bom? Bom, Millefiori, nesse jogo aqui de nome italiano, só podia se passar na Itália, né? Nesse daqui nós somos famílias de vidreiros, né? Sei lá, artesãos de vidro, que estamos fazendo lá nossas peças, nossas esculturas de vidro, peças de vidro, em Veneza, tá? Mas o tema é só um pano de fundo bem superficial para um jogo abstrato, né? Um jogo, o tema é só um pano de fundo, ele não tem efetivamente um tema ali dentro. Mas ele dá o tom da arte do jogo. E que eu acho que isso é bastante importante. Quando eu for dar aí a minha avaliação para vocês, eu vou falar um pouquinho aí dessa relação com o tema e a arte, tá bom? Dados da caixa dele. Jogo a partir de 10 anos, acho que tá justo. 2 a 4 jogadores e joga de 60 a 90 minutos. Tá? Bom, falando aí sobre o tempo de jogo, eu acho que 60 a 90 minutos é um tempo ok. A nossa primeira partida deve ter durado em torno de, sei lá, 1h40, 1h e pouco, que a gente teve algumas paradas ali no meio. Eu precisei dar uma consultadinha no manual para uma regrinha que eu tinha esquecido. E tava todo mundo aprendendo, né, e tudo mais, era tarde da noite, então deu 1h40. Eu acho que todo mundo sabendo jogar, já tendo experiência com o jogo, ele tranquilamente dá para jogar em, sei lá, 45 minutos até 1h, tá? Ele é um jogo relativamente rápido ali, dependendo se você está jogando em 2, 4 jogadores. Em 4 jogadores vai demorar um pouquinho mais, que até todo mundo tomar suas decisões, mas ele não é um jogo tão demorado não, é um jogo bem tranquilinho ali de jogar. Bom, como eu falei para vocês, em Millefiori seremos famílias de artesãos de vidro, artesãos, vidreiros, enfim, como você preferir chamar. Estamos fazendo nossas peças de vidro, vendendo, exportando para fora de Veneza. E nesse jogo a gente vai fazer um draft de cartas, e essas cartas definem a nossa ação. O que é um draft? Basicamente, você vai receber uma mão com 5 cartas, vai olhar uma delas, vai escolher, né, uma delas, ficar para você, e passar o restante para o jogador da sua esquerda. Imediatamente na ordem de jogador, né, do primeiro até o último jogador, você vai baixar essa carta escolhida e vai fazer a ação que ela representa, tá bom? Ou descartar ela para andar o barquinho, mas enfim, já estou entrando muito na minúcia das regras. E daí cada carta tem uma cor que representa a cor onde ela ativa no tabuleiro. Ela tem várias cores diferentes ali no tabuleiro. Então tem a parte amarela, a parte verde escura, verde claro, azul, roxa, rosa, enfim, tem várias partes ali no tabuleiro que a cor da carta representa. Então, se eu baixar uma carta amarela, eu estou ativando aquela carta para ativar ali, colocar uma peça minha, né, um caquinho de vidro, um diamante de vidro, na parte amarela. Se eu baixar uma carta azul, eu vou colocar o meu diamante de vidro na parte azul. Então, a premissa do jogo, ela é muito simples. A dificuldade ali, né, é de lembrar como cada uma das partes se relaciona, cada uma delas tem uma regrinha diferente. E o jogo é basicamente esse, faz o draft, né, escolhe uma carta, passa o restante para a esquerda, baixa a carta e posiciona a sua peça ali, onde a carta que você escolheu está determinando. A sacada desse jogo, que torna ele diferente e especial, é que ele é um jogo de combinhos, né? Conforme você vai baixando, você vai fazendo combinhos, vai juntando suas pecinhas ali no tabuleiro, vai fazendo com que você faça cada vez mais pontos, né? Você somar consecutivamente ali as suas peças, como eu falei, cada cor funciona de uma forma diferente, mas a ideia geral do jogo é que você vai fazer ações cada vez mais fortes e vai fazendo cada vez mais pontos. Então, no começo ali, nas primeiras peças que você vai posicionar no tabuleiro, você vai fazer, sei lá, 1, 2, 3, 4 pontos.
vai chegar num determinado momento que você está fazendo 30 pontos, 35 pontos, né? Então é um jogo que ele vai maximizando muito ali a pontuação que você vai fazer. Fora isso, ele tem um set collection ali, né? Você vai colecionando componentes, não é que você coleciona e pega para você. Você vai cobrindo alguns símbolos no tabuleiro. Quando você cobrir uma quantidade específica, você ganha uma pontuação máxima lá, é uma corridinha para essas pontuações. E geralmente são pontos muito altos, são muitos pontos, né? Então, além dos pontos que você vai ganhando normal por cada região, se você for o primeiro a completar todos os símbolos daquela região, você faz 20 pontos. É ponto pra caramba, é bastante importante isso. Então você vai querer ser o primeiro em cada região. Além disso, você pode desencadear jogadas extras, tá? Bom, eu dei um overview, né? Eu não tô aqui para dar minúcias de regras, eu tenho certeza que tem alguns vídeos muito bons aí explicando as minúcias das regras. Aqui é só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a dinâmica do jogo. Dito isso, então vamos para as minhas considerações sobre esse jogo aí, sobre a minha análise propriamente dita. Bom, Millefiori, falando um pouquinho sobre componentes, né, beleza, tema ali sobre o jogo, acho ele um jogo lindíssimo. Já começando pela caixa, me apaixonei por essa caixa. E depois a gente vai pro tabuleiro, que eu achei que a iconografia tá muito, muito boa desse jogo, tá muito claro. Num primeiro momento, bater no olho no tabuleiro, ele parece um pouco poluído, mas rapidinho você aprende a olhar ali e entender como é que funciona. A iconografia do jogo tá muito clara. Nas cartinhas te ajuda a lembrar como cada região pontua. Achei que isso está trabalhando muito a favor do jogo, para tornar ele mais fácil, mais simples de você jogar e explicar. E os componentes dele eu acho que estão lindíssimos, são aquelas pecinhas de acrílico, né, de cristalzinho, simulando o vidro, né, cada uma da sua cor. E precisava ser desse acrílico porque você precisa ver o que você está cobrindo. Se fossem simplesmente peças opacas, né, como por exemplo a do azul, que você cobre e não vê o que está embaixo, você acaba esquecendo quanto é o ponto, quais são os números, qual é o ícone que está para baixo. Então precisa ser translúcida para que a gente consiga ver, né, o que você está cobrindo, né? E a cor diferente de cada jogador para ver de quem que é aquela peça que cobriu. Tudo isso é muito importante e torna o jogo muito mais bonito, né? Você colocar aqueles diamantes de acrílico ali em cada espacinho. No final do jogo você vai ver, tá todo tomado ali pelas cores, fica muito bonito o jogo. E os barquinhos também de acrílicozinho translúcido, coisa mais bonitinha. Achei esse jogo lindo e o material tá de altíssima qualidade, cartas, o tabuleiro, vale bastante a pena aí pela questão da qualidade e beleza do jogo. Além de que, como eu falei, né, falei no começo, o tema de vidro encaixa bem aí com os componentes, né? Embora seja um tema bem abstrato, encaixa bem aí com o tipo de componente do jogo. Complexidade, já adiantei também um pouco sobre esse assunto, mas eu acho que ele é um jogo, ele é bem simples de explicar as regras. Diria que é um jogo de entrada, um jogo inicial? Acho que não. Talvez tenha um pouco de regra demais para quem nunca jogou nada. Eu vejo muita gente tá comparando ele com o Azul, com o primeiro Azul. Eu ainda acho que o primeiro Azul pode ser explicado para pessoas novatas. Esse daqui eu já acho que não. Porque é o que eu falei. Cada cor vai pontuar e vai funcionar de uma forma diferente. Talvez para quem não esteja acostumado a ter bastante regra, vai ter dificuldade de lembrar em cada um dos lugares e de traçar uma estratégia. Mas eu acho que, de forma geral, se a pessoa já jogou alguma coisa, já jogou o Azul normal, ela vai facilmente aprender esse jogo. Não é um problema, não é uma barreira. Na caixa do jogo até diz que a partir de 10 anos, eu concordo, acho que uma criança de 10 anos tem total capacidade para jogar, não vai ter todas as malícias ali necessárias, mas é capaz de jogar. Ele é aqueles jogos que são fáceis de aprender, mas na hora de jogar você frita bastante ali para não vacilar. Nas primeiras partidas ali eu sei que eu tive alguns vacilos que eu virava e falava, putz, que vacilo, eu podia ter feito uma jogada, às vezes uma jogada que você não viu ali, pode fazer a diferença entre você fazer 2 pontos ou 30 pontos. É discrepante desse jeito. Se você fizer uma jogada errada, você pode perder. Não é que você perde os pontos, você deixa de ganhar muitos pontos. É o que eu falei, é um jogo que rapidamente escala para muitos pontos. E é uma decisão errada que você faz, você deixa de ganhar e um oponente que viu uma jogada diferente pode disparar muito na frente. Tá? Então é um jogo que você tem que ficar ali prestando atenção o tempo todo. O que me faz ver que ele é um jogo bastante rejogável. Ele não tem, como é que eu vou dizer, uma variação muito grande entre as partidas. As partidas vão ser sempre
iguais, não tem uma variação de setup ali muito grande. O que vai ser diferente é que ele é um jogo reativo, né? Você vai jogando conforme o que os outros jogadores estão fazendo, né? Ele é um jogo que você tem que ficar esperto, muito esperto mesmo com o que os outros jogadores estão fazendo. Ele é um jogo de bloqueio, de malícia, tá? A primeira partida que a gente jogou, eu fiz uma volta completa em cima dos outros jogadores, porque eles não pegaram essa malícia de bloquear, de pegar a carta. Se você tá vendo que tem uma jogada ali que é muito óbvia, você é o terceiro jogador, não adianta você pegar uma carta para aquela jogada. Se ela é uma jogada boa para todo mundo, muito óbvia, não vai chegar em você. Então se prepara para fazer uma outra jogada, uma jogada que seja desencadeada para aquela muito boa e óbvia. Então tem essas malícias de você se preparar dependendo da posição na mesa que você vai jogar, dependendo de... Você tá vendo que um jogador está investindo muito num lugar, você tem que bloquear lá, senão ele vai fazer muito ponto. Eu na trilha roxa, que é a trilha da chave da cidade, eu cheguei a fazer pontos e pontos seguidos ali, porque ninguém me bloqueou na fileira de 10, eu tava com a pecinha em 10 pontos, então toda peça que eu colocava, eu ganhava 10 pontos mais a próxima peça que eu colocava, então tem que ter alguém para botar um ponto final ali, senão você vai fazer ponto sobre ponto, ponto sobre ponto ali. Então é um jogo que tem que ter essa malícia, tá? Na hora de selecionar no draft a carta de ação que você vai fazer, na hora de ver onde é que tá dando ponto, na hora de quando sair com barco ou não, quando fazer uma jogada que vai te desencadear uma nova jogada para você poder jogar e fazer mais pontos também encadeado, sabe? Um desencadeamento ali de pontos e ações. Tem que ter uma visão disso no jogo. Então acho que a rejogabilidade desse jogo tá aí, de ser reativo ao que os outros jogadores estão fazendo. Embora eu confesso que eu vi 2 lugares ali no jogo que são melhores do que outros. Então, talvez, pode ser que tenha um caminho ali para a vitória, mas é o que eu falei, cabe aos outros jogadores te bloquearem naquele caminho. Mas eu consigo ver 2 espaços ali que são um pouco melhores do que outros, mais vantajosos de você fazer do que outros, tá bom? Bom, então como eu falei, a interação desse jogo é constante, você não é aquela interação em que você efetivamente ataca outro jogador, mas é uma interação indireta de você bloquear e ficar prestando atenção onde os outros jogadores estão para dar aquele bloqueio, ou para selecionar uma ação que vai ser... Pô, eu tô vendo que fulano vai ali no laranja, no amarelo. Então eu vou pegar uma carta aqui amarela, não para bloquear ele, mas porque a minha vai fazer com que a jogada dele vai me sobrar uma jogada muito bacana também, que eu vou fazer, enfim. É esse tipo de coisa que a gente tem que ir pensando no jogo, então a interação entre jogadores é bem alta. Ele é um jogo que tem um pouco de sorte ali, né, nas cartas que vem na sua mão na hora certa também, mas eu acho que a sorte dele é bastante mitigável ali, né, a sua tática, como você está fazendo sua leitura da mesa é mais importante do que a sorte nesse jogo, mas pode acontecer de você dar um azar grande e não vir cartas boas no momento que você precisaria que elas viessem, enfim, e acabar atrasando um pouco os seus pontos. Mas eu acho que isso não é tão relevante nesse jogo. Assim como no jogo azul, isso pode acontecer também, como no jogo Sagrada, enfim, em todos esses jogos que tem ali uma escolha, você sorteia peças e faz uma escolha de ação, nesse jogo também pode acontecer, não é tão pesado, tão grave isso, tá bom? E por fim, a diversão desse jogo, né, se eu realmente gostei ou não efetivamente do jogo. E eu tô aqui para dizer que sim, eu adorei, eu achei que ele é um jogo que vale muito a pena jogar, muito a pena conhecer. Não é à toa que o Rainer Knizia é chamado de Mestre Knizia, né? Porque o cara é muito bom, ele manda muito bem aqui nesse jogo, ali nos combinhos dele, né? Dá para ver que ele é um jogo bem matemático ali, né? Porque o Rainer Knizia, ele é um matemático, então dá para ver que tem toda uma matemática ali por trás desse jogo, né, da pontuação, de maximizar ali as coisas. Então, no fim das contas, é um jogo que eu achei muito legal, muito gostoso de jogar. Acho que bom, desse ano, com certeza, é o melhor abstrato que eu conheci esse ano até o momento, né? Embora a gente ainda esteja no começo do ano, mas eu já joguei aí, já conheci alguns abstratos esse ano. Eu coloco ele ali no patamar, para mim, pau a pau ali com os jogos azul, da linha do azul, com Cálico, que é um jogo que já falei várias vezes aqui, que eu gosto muito do Cálico. Então se você gostou de Cálico, se você gosta do azul, principalmente os azuis um pouco mais complexos, né, o Summer Pavilion e o Jardim da Rainha, você vai gostar dele. Eu diria, na minha opinião, que ele tá... O meu azul favorito é o azul Jardim da Rainha.
eu diria que ele tá bem equivalente ali com o Azul Jardim da Rainha no meu gosto, tá aí com o Cálico, gosto muito dele. Não sei em que posição, não parei pra pensar, mas acho que ele tá aí no meu top 5 de jogos abstratos da minha vida, tá? De tanto que eu gostei, achei muito bacana. Sobre escalabilidade, né, de quantidade de jogadores, eu acho que ele funciona muito bem para qualquer número de jogadores. Acho que se você joga em 2, em 3, pode comprar tranquilo. Mas em 4 jogadores eu tenho a impressão de que ele funciona melhor, ele se torna um jogo muito mais disputado e todas as áreas do tabuleiro acabam sendo utilizadas. Em 2 jogadores eu percebi que algumas áreas são meio esquecidas. Você acaba indo para as áreas que dão mais pontos e acaba esquecendo de algumas outras. Mas em 4 jogadores não tem como, todas as áreas vão ser utilizadas, então acho que isso mostra melhor o jogo. Eu prefiro jogar ele em 4 jogadores, não que ele não funcione para 2, tá? Bom, qual que é os contras desse jogo? Eu falei vários prós, né? Mas qual que é o grande contra desse jogo? É o preço, né? Tá muito óbvio. Esse preço veio bem caro, veio bem salgado. Confesso que eu peguei aqui num bom esquema de preço, né? Fiz um bom rolo aqui, consegui ele num bom preço, mas ele é um jogo que veio muito caro. Então recomendo aí para você que tente jogar emprestado, jogue de alguém, jogue em algum evento, vá em alguma luderia, alguma coisa do tipo, para você conhecer esse jogo antes de sair comprando, né? Para ver se realmente você gosta, porque ele é um jogo que veio num preço salgado, confesso para vocês. Vale a pena pelo preço? Não sei, aí é uma opinião de cada um. Para mim, eu achei que vale, porque eu acho que ele vai bastante para mesa, eu pretendo jogar bastante ele, então acho que assim, o preço por partida dele vai valer a pena, né? Todo ano eu tenho meu abstratinho do coração do ano, né? Tem tudo para que esse seja o meu abstrato do coração desse ano. Bom, esse foi meu review. Espero que vocês tenham gostado. Espero que minhas opiniões tenham sido úteis aí para você. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, por favor. Como eu falei, compartilha com os amigos aí que estão na dúvida sobre esse jogo, estão interessados sobre esse jogo. Manda para alguém para a gente ter mais views nesse vídeo. E, bom, vou deixar aqui do lado mais 2 opções de vídeo para você. Espero que eu tenha apontado para o lado certo. Deixo aqui mais 2 opções de vídeo para você que talvez você goste. E jogaço, viu? Devir ultimamente está trazendo uns jogos muito bons. Recomendo Millefiori.